Editei num vídeo só uma quantidade de vídeos curtos, vários vídeos de humor, não só para poder fazer você rir, mas também para fazer você pensar. Que fazer humor foi implantado desde o início da humanidade, para fazer alguém feliz, para expressar sentimentos, para passar mensagens, dentro e fora da política. No humor, se expressa maneiras de pensar em um palco ou em qualquer espaço social em que vivemos. Isso que aconteceu com Léo Lins nos faz repensar sobre nossa liberdade de expressão. Num país democrático e livre, não conheço muito bem esse humorista, mas pelo que vi falar sobre ele, que ele faz humor um pouquinho mais ácido, mas vi pessoas defendendo esse humorista. Não exatamente pelo seu jeito de fazer humor, mas sim pela liberdade de expressão de qualquer artista ou cidadão. Coloca sorriso em muito rosto triste, com sentimentos ocultos e negativos que nós nunca conseguimos ler no rosto das pessoas. Por isso coloquei vários vídeos em um vídeo só de comédia para você não somente rir, mas para você também pensar em muitas coisas oprimidas que estão acontecendo no nosso país. Meu nome é Cirlei Costa, professora de História. Quero te fazer sorrir nesse vídeo, refletir e quero que você perceba a mensagem. De que ponto começa a liberdade de... Fique agora com esse vídeo. Cumprimenta com essa mão aqui, vai lá, joga ela. Aí, cara! Porra! Quero só fazer um pronunciado aí em nome de todos os deficientes. Você é um cara foda e usa o humor pra aliviar a dor de tudo. Separa o álcool em gel, vai que é contagioso. Eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Eu e esse companheiro aqui. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ai, Léo Lins, mas é muito burro! É uma besta quadrada, Léo Lins! Oh, o Brasil! Uma infinidade de possibilidades de se ganhar dinheiro nesse país! Você foi escolher a mais perigosa de todas! Fazer show de humor! Ah, tem mais que se lascar mesmo, desculpa. Sou contra o Léo Lins, porque ele faz o humor, as piadas e ofende as pessoas. Tem um monte de piada aí que dá pra você fazer sem precisar ofender ninguém. Eu mesmo tenho um monte de piada que se eu contar que não ofende ninguém. Por exemplo, ó, semana passada eu tava comendo 1 quilo de carne. Aí Esse senhor, você não pode falar isso não. E as pessoas que são veganas, você vai ofender os veganos. Pode não, né? Que vai ofender as pessoas. Eu mudo, não tem problema não. Por exemplo, semana passada eu tava andando com o meu cachorro, que eu amo andar com o meu cachorro na rua. Aí quando eu puxei o meu cachorro... Senhor, você não pode falar de cachorro não, viu? A Luísa Mel vai lhe processar. Não pode dar um cachorro também, não? Aí mesmo a Luísa Mel, né? Aí lascou. Então pronto, semana passada eu tava com meu pai. Meu pai ama tomar uma. Meu pai ama tomar uma. Esse senhor, você não sabe como as pessoas sofrem com alcoolismo, o senhor vai ofender as pessoas alcoólicas. Tá. Agora tem uma piada aqui que dá certo, uma piada aqui. Pode contar piada sobre sexo? Sexo pode. Pronto, então vá tomar no olho. O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, as pessoas rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente errada. Então não tem mais graça. Se você quer dar risada, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Sabe? Que me parece que depois que o chicanismo morreu, sabe, desapareceram os humoristas no Brasil. O negócio do Lula, a estratégia dele é falar número. E ninguém tem como conferir, então foda-se. Sabe, fala, e os números é um absurdo. O Lula fala, porque no meu governo nós inauguramos 3.518,4 universidades. 4,4? Fez só a cantina de uma delas? Essa é a democracia relativa que vive o Brasil. A mesma justiça que condena um humorista por suas falas em um show. Solta políticos condenados por corrupção. Acorda, Brasil! Precisamos nos unir contra essa inversão de valores que está destruindo nosso país. Humorista Léo Lins
foi condenado a 8 anos de prisão simplesmente por fazer piadas. E vocês sabem qual que é a pena mínima para homicídio? A pena mínima para homicídio são 6 anos. Agora, para fazer piadas são 8 anos. Então, por exemplo, Lula, condenado por corrupção, triplex, sítio, tá na presidência da República. Mas é claro, ele não fez piada, então não merece estar preso. Cabral, Sérgio Cabral, réu confesso, tá? Não tô falando de ninguém que não confessou, não. Condenado por desviar 224 milhões. Está solto, postando dica de filme na internet. E André Janones, que fez rachadinha com áudio gravado, tem ainda o seu mandato e fez um acordo pra não ser preso. 131 mil reais aí de rachadinha e nada aconteceu. Esse Pose do Rodo não foi detido simplesmente por cantar apologia, mas por supostas ligações com o crime organizado. E ele ficou alguns dias na cadeia e já está solto. Mas se o Pose tivesse feito piada, talvez ele ainda estivesse preso. Aliás, se o Léo Lins talvez se associasse ao crime organizado, ele não seria condenado, talvez não estivesse preso. A verdade é que no Brasil, tem menos chance de você ser preso por matar alguém do que por dizer o que pensa ou por fazer uma piada. E eu pergunto pra vocês, tem como um país que continua desse jeito dar certo? E o INSS? 3 meses do escândalo se desdobrando e o humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão simplesmente por fazer piadas. E vocês sabem qual que é a pena mínima pra homicídio? A pena mínima pra homicídio são 6 anos. Agora, pra fazer piada, são 8 anos. Então, por exemplo, Lula, condenado por corrupção, triplex, sítio, tá na presidência da República. Mas é claro, ele não fez piada, então não merece estar preso. Cabral, Sérgio Cabral, réu confesso, tá? Não tô falando de ninguém que não confessou, não. Condenado por desviar 200... Tem que tomar cuidado com essas piadas. O que tem minhas piadas? Politicamente correto. Eu sei contar piadas e ninguém acha ruim. Ai, não tem. Tinham 2 portugueses na rua. Não. O que foi? Não pode. Por quê? Racista. Não, nada a ver. Não tem sentido isso aqui, não. Ó, vamos outro aqui, ó. Tinham 2 mulheres no bar. Não pode. Por quê? Machista. Eu tava indo pra faculdade. Turista. Você está atrapalhando o meu show. Pessimista. Eu preciso ganhar dinheiro. Capitalista. A gente vendeu ingresso. Cambista. Chegando em casa, vou ter que arrumar toda aquela palhaçada, aquela sujeira que você fez na cozinha. Diarista. Ai, que saco! Urologista. Eu preciso focar no meu show falando com bonecos. Esquizofrenista. Essa palavra nem existe. Ativista. Que já deu, né? Já. Então tira a mão aqui de trás de mim. Proctologista. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada, eu estou em casa com meus gatos. Aqui a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins, uma persona cômica criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Porque se rir virou crime, o silêncio. Quando eu recebi a notícia, qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine
um inocente acusado de homicídio. A juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Em certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto, que animal é esse? E você responde, é um camelo. Aí, não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala, e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala, mesmo que fosse um personagem, ainda assim, há crime. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Em certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos.